Sempre alerta! Sejam bem-vindos ao canal 111 Escoteiros. No vídeo de hoje estamos dando continuidade à nossa série de videoaulas focadas às especialidades escoteiras. A especialidade que está sendo trabalhada no momento é a especialidade de mecânica aérea. Esse é o segundo vídeo. Se você não viu o primeiro vídeo, pause agora esse vídeo, assista o primeiro e retorne para esse vídeo. Então vamos lá? Na nossa primeira videoaula, falamos o conceito de uma aeronave, explicamos a diferença entre aerostatos e aeródinos, falamos que existem aeronaves de asa fixa e rotativa, falamos os principais componentes de uma aeronave, descrevemos também as principais partes de uma aeronave de pequeno porte, esse conteúdo é cobrado na especialidade. E hoje vamos falar propriamente da estrutura de uma aeronave. A ilustração na tela de vocês mostra os principais componentes básicos da estrutura de uma aeronave, que são eles: asa, fuselagem, também conhecido como charuto da aeronave, a empenagem e as superfícies de controle, que estão tanto na borda de fuga das asas, quanto na empenagem da aeronave. Então agora, nós vamos conhecer os principais materiais empregados na construção das aeronaves. Os materiais da estrutura de uma aeronave, como vocês já devem saber, eles devem ser leves e resistentes. Os mais utilizados são ligas de alumínio, mas também existem aviões feitos de tubos de aço, recobertos com tela, fibra de vidro, fibras de carbono e Kevlar. Beleza? O mais importante é que os materiais que são utilizados na estrutura da aeronave, eles têm que ter duas propriedades. Ele tem que ser leve e resistente. Chefe, essas ligas de alumínio é aquele alumínio da latinha de refrigerante? Não. São ligas de alumínio preparados, ligas de alumínio aeronáutico, preparados para suportar os grandes esforços estruturais da aeronave. Beleza? Vamos continuar. A estrutura interna das asas e da fuselagem. Antes de continuar, nós devemos entender o que é uma fuselagem. A fuselagem é a parte do avião onde ficam fixadas as asas e a empenagem. Nela também são alojados os tripulantes, passageiro e a carga e os principais sistemas da aeronave. Um avião ele pode ter três tipos de estruturas, que é a estrutura tubular, monocoque e semi-monocoque. Vamos agora conhecer um pouco destas estruturas e descobrir a diferença de uma para a outra. A estrutura tubular é formada por tubos de aço soldados, podendo ter cabos esticados em diversos pontos, com a intenção de suportar os esforços estruturais. Essa estrutura ainda é coberta por uma tela, que funciona apenas como revestimento, não resistindo assim a esses esforços. Na foto aqui nós temos um exemplo de um avião de estrutura tubular, onde tubos de aço soldados formam a estrutura da aeronave, dando assim o seu formato. Tudo bem? Vamos continuar. A estrutura monocoque. Nesse tipo, o formato aerodinâmico é dado pelas cavernas e os esforços estruturais são suportados tanto pela caverna como pelo revestimento, que geralmente é feito de uma chapa metálica, tá? Obedecendo aquela questão que nós falamos anteriormente sobre os materiais empregados na construção de uma aeronave. Aqui nós temos o exemplo, eu botei até uma nova foto para vocês, de como funciona essa questão das cavernas. Vocês estão vendo aqui esses anéis em torno da fuselagem? Esses anéis são as cavernas que vão dar formato à fuselagem da aeronave. E ele é revestido pelas chapas de metal, tá? Vamos olhar aqui a outra imagem, para vocês terem uma noção. Tá vendo? Aqui é uma aeronave com a sua fuselagem, o revestimento
E essa parte aqui, avermelhada, são as cavernas. São elas que vão dar o formato aerodinâmico para a aeronave. Beleza? Então vamos para a nossa próxima estrutura, a estrutura semi-monocoque. Este tipo de estrutura é o mais utilizado nos aviões atuais. Ele é formado por cavernas, revestimentos e longarinas, dos quais resistem aos esforços estruturais aplicados na aeronave. E os materiais utilizados são os mesmos da estrutura monocoque. Como vocês podem ver aqui na imagem, nós temos aqui os arcos, né, que são as cavernas, o revestimento e as longarinas, que são essas vigas que atravessam a estrutura da aeronave. Tá bom? Então, essa é a diferença do monocoque para o semi-monocoque. O semi-monocoque ele possui longarinas, já o monocoque só possui as cavernas e o revestimento. Ok? Então vamos dar continuidade. Vamos falar agora sobre as asas. A função principal da asa é produzir sustentação necessária durante o voo. Então lembre-se, qual é a função principal da asa? Produzir sustentação necessária durante o voo. Vamos falar sobre a nomenclatura das partes da asa. A parte da asa que fica grudado à fuselagem da aeronave é chamada de raiz. Já a outra extremidade tem o nome de ponta. A ponta da asa e a raiz da asa. A parte da frente da asa é denominada borda de ataque, já a parte de trás, borda de fuga. Esses nomes vão ser citados novamente quando explicarmos o sistema de funcionamento da sustentação de uma aeronave, como funciona a passagem de ar pela asa. A parte de baixo da asa é chamada de intradorso ou ventre, já a parte de cima da asa da aeronave tem o nome de extradorso ou dorso. Algumas aeronaves de pequeno porte possuem suportes para as asas. Na parte interna da aeronave, nesse exemplo, nós possuímos longarinas, nervuras, montantes e tirantes. As nervuras é o que dá o formato aerodinâmico à asa. É aquela que começa grossa, não sei se vocês já pegaram viram uma asa de lado ou de frente, vocês podem ver que ela começa grossa e vai afinando. Quem faz esse formato aerodinâmico da asa é a nervura. Os montantes são como se fossem calços, vamos dizer assim, bem grosseiramente falando. São eles que vão suportar os esforços de compressão na asa. Durante o voo, existem forças aerodinâmicas que são aplicadas na fuselagem, na asa da aeronave. A compressão nada mais é do que você estar comprimindo, empurrando. Então o montante que vai fazer, vai suportar esse esforço estrutural. Beleza? Os tirantes são aqueles cabos. Aqui vocês podem ver, estão vendo aqui uns cabos, não sei se vocês conseguem visualizar do computador de vocês. São cabos de aço que eles passam na diagonal da asa para suportar os esforços de tração da asa. Já as longarinas, que nós já falamos na parte de estrutura da fuselagem, as longarinas eles são os principais elementos estruturais da asa. Eles vão atravessar, são como se fossem aquelas vigas, né? Lembra que eu falei na parte de estrutura da fuselagem? São as vigas. Então, as nervuras vão dar o formato e as longarinas elas vão atravessar as nervuras. Beleza? Então, vamos dar continuidade. A estrutura interna da asa. Aqui é uma outra asa. Vou dar um zoom aqui para vocês terem uma noção do que eu estava falando anteriormente. Vocês estão vendo aqui? Essa parte daqui são as nervuras da asa. São o que vai dar o formato aerodinâmico da asa. As longarinas são aquelas vigas, vamos dizer assim, né?
que atravessam a asa. Tá vendo? Aqui é uma longarina dianteira. Tá vendo? Aqui dá para ver perfeitamente como é uma longarina. Uma longarina dianteira. E existem longarinas traseiras também. Tá? E o revestimento da asa é feito daqueles materiais que nós já falamos. Algumas asas possuem reforçadores também. Vou fazer uma pausa aqui. Vocês vão assistir agora um vídeo de como é fabricado uma asa internamente. Vocês vão ver tudo isso que eu falei mais detalhadamente. Vocês vão ver a longarina, vão ver o revestimento, as nervuras, os reforçadores. E aí, depois que vocês assistirem todo esse vídeo, nós voltamos, beleza? Te espero aqui. As asas de aviões oferecem a sustentação necessária para nos levar para os céus. Elas são projetadas para ser muito fortes e muito leves. Produzi-las exige um equilíbrio estratégico dos métodos de produção da velha guarda e o projeto assistido por computador de alta tecnologia. A estrutura da asa é feita de 3 componentes principais: a longarina traseira, a longarina principal e as nervuras. As nervuras são feitas de alumínio aeronáutico. Ele é resistente à corrosão e tem grande resistência à tração, permitindo que resista a pressões extremas do vento. Uma máquina de estampar guiada por computador perfura pequenos buracos para rebites e cabos de controle. Ela também estampa furos maiores para reduzir o peso geral. Os funcionários partem conectores chamados de microjuntas e extraem as nervuras. Cada nervura agora passa por uma matriz de formação de metal e borracha. Uma prensa hidráulica aplica 150 toneladas de pressão, estampando a nervura até ficar no formato da matriz. Usando uma esmerilhadeira, os funcionários lixam as bordas cortantes deixadas pelo processo de estampar. Em seguida, removem um filme plástico que protegia as nervuras de arranhões. A fábrica usa o mesmo processo para construir a longarina principal. As longarinas passam por todo o comprimento da asa. É preciso ainda mais pressão desta vez, 222 toneladas para dobrar as longarinas no formato certo. Isso é porque este alumínio é 3 vezes mais grosso do que aquele usado para as nervuras. Para garantir que elas alinharam as nervuras perfeitamente para a rebitagem, os funcionários inserem grampos na longarina. Eles mantêm as nervuras em posição. Eles perfuram furos manualmente para os rebites maiores e alisam as bordas afiadas com uma furadeira de desbaste. Então, usando uma pistola de rebitar pneumática e uma barra de apoio, eles fixam os rebites na longarina principal. Uma barra de resistência menor é exigida para alguns dos espaços mais apertados. A estrutura do avião completada agora é colocada em um rack de posicionamento, onde receberá uma cobertura de alumínio chamada de cobertura da asa. Os funcionários usam grampos flexíveis para posicionar a cobertura superior na estrutura do avião. Eles usam o mesmo procedimento para o nariz da borda de ataque da asa. Uma vez que tudo esteja fixado, os funcionários rebitam o conjunto permanentemente. Enquanto isso, os soldadores fundem o tanque de combustível da asa usando um maçarico de gás argônio que contém menos contaminantes que o maçarico de acetileno típico. Eles encaixam o tanque na câmara da asa, depois aprendem usando cintas de aço nas longarinas. Agora, eles posicionam a placa de cobertura do tanque e a parafusam na asa.
Esses furos são para as mangueiras de combustível e cabos de controle que passam por todo o comprimento da asa. Por fim, a ponta da asa é encaixada e aparafusada na asa. Ela é feita de um composto leve de fibra de vidro e plástico. A asa completada agora está pronta para ser aparafusada na fuselagem do avião. Esta asa pesa apenas 80 quilos, mas com certeza não é um peso pena quando se trata de força. Ela pode resistir a quase 2,5 toneladas de pressão do vento. Bem-vindos de volta! Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham conseguido visualizar o que eu falei sobre a nervura, a longarina e revestimento. Agora, nós vamos falar sobre os tipos de trem de pouso. Antes disso, o que é um trem de pouso? O trem de pouso é um conjunto de partes destinadas a apoiar o avião no solo. Mas é só isso? Lógico que não. Ele também serve para amortecer os impactos do solo, ao solo, quando o avião pousa. Ele freia a aeronave e também ele controla a direção do taxiamento e nas manobras do solo. Existem aviões que operam tanto no meio aquático quanto no meio terrestre. Os aviões que operam no meio terrestre somente na terra, ou seja, decola, pousa, só opera nesse meio terrestre, ele é conhecido como nitoplano. Beleza? Essa é a classificação dele. Aviões que pousam somente na terra, nitoplano. Os que pousam somente na água são conhecidos como hidroplanos. Eles não possuem roda, e sim, como vocês estão vendo aqui na imagem, flutuadores. Flutuadores como se fosse um barco. Então ele é hidroplano. Beleza? Já os aviões que pousam tanto na terra quanto na água são os conhecidos como anfíbios. Como vocês podem estar vendo aqui na imagem, ele possui um casco, como se fosse um casco de um barco, Na sua fuselagem é feita de como se fosse um casco de um barco. E aqui recolhido, vocês estão vendo que está a roda do avião. Então, se ele pousa tanto na água quanto no solo, é firme na terra, Então ele é conhecido como um avião anfíbio. Só recapitulando. Terra, somente terra, nitoplano. Água, somente água, hidroplano. Água e terra, anfíbio. Beleza? Vamos classificar agora as aeronaves quanto à mobilidade do trem de pouso. Existem 3 tipos. O primeiro tipo que eu vou falar é o trem de pouso fixo. Como o nome já está falando, o trem de pouso fixo, as rodas do avião, o trem de pouso, ele não tem nenhuma mobilidade. Então ele é fixo à própria aeronave. Já o trem de pouso retrátil, as rodas são retraídas, o trem de pouso ele é retraído para a parte da fuselagem do avião. Vocês estão vendo na imagem aqui, vou dar um zoom para vocês visualizarem melhor. Vocês estão vendo que metade da roda está para fora e metade está para dentro? Esse é um exemplo clássico de um trem de pouso retrátil. Beleza? Ou seja, trem de pouso retrátil. Ele recolhe parte do trem de pouso. Você continua vendo as rodas ou parte do trem de pouso, mas a outra parte ele recolhe para a própria fuselagem. Já o trem de pouso escamoteável, como vocês estão vendo nessa figura, vocês não conseguem visualizar o trem de pouso, porque está todo dentro da fuselagem da aeronave. Beleza? Então, escamoteável dentro da fuselagem, retrátil parte dentro da fuselagem e fixo totalmente fora da fuselagem. Beleza? E podemos também classificar os trens de pouso de acordo com a disposição das rodas. O trem de pouso convencional, como é que é configurado esse trem de pouso? 2 rodas na frente e uma roda atrás. Essa roda de trás é que vai fazer a direção do avião no solo, vai direcionar o avião no solo. Beleza? Esse tipo de trem de pouso, ele não é muito mais utilizado ultimamente, até porque ele tem uma curiosidade que se você pisar no freio na hora do pouso cedo demais ou bruscamente demais, você corre o risco de o avião ir para frente. Como assim? Ele até mesmo
como se fosse dar uma cambalhota, beleza? Então o trem de pouso convencional, as duas rodas ficam na frente e uma roda fica atrás. E o trem de pouso mais utilizado nos aviões hoje em dia é o trem de pouso triciclo. O nome já diz, triciclo. Então é uma roda na frente e duas atrás. A roda da frente é a que faz a direção da aeronave em solo. Beleza? Então, galera, por hoje eu vou ficando por aqui. Nós falamos bastante coisa nessa videoaula. Na próxima videoaula nós vamos fechar a especialidade de mecânica aérea. Como eu já havia falado no primeiro vídeo e volto a repetir nesse, essas videoaulas não são para que você saia expert em aviação, não são para que você pegue um avião, pelo amor de Deus, e saia pilotando, nem nada disso. Essas videoaulas são para que te dê uma base para você correr atrás dos itens da especialidade. Então vocês estão vendo, por exemplo, a diferença entre dos trens de pouso. Existe a etapa do guia que fala sobre isso. Então você já tem aqui, dá uma olhada no Google, pesquisa um pouquinho mais, chega para o seu chefe e se você achar que você está pronto para tirar o item, vai lá nele e seja feliz, beleza? Então galera, vou me despedindo de vocês por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, curte. Se você não é inscrito do canal, se inscreva. Esse canal é novo, nós possuímos algumas promoções. Está rolando uma promoção do lenço escoteiro, se você ainda não é inscrito. A promoção vai até o dia 25 ou 24 de janeiro, eu não me lembro bem. Então se você está vendo esse vídeo depois, fique atento que vai ter outras promoções. E é isso aí. Deixa o seu comentário lá embaixo, ajuda bastante. E até a próxima videoaula. Sempre alerta para servir o melhor possível e voar sempre. Bons ventos, galera.